Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do Consultório Aberto, programa do Grupo Mais Guimarães, em que aos sábados à tarde falamos sobre as questões de foro mental relacionadas com este período de pandemia da Covid-19 que vivemos. Antes de abrirmos o consultório de hoje, vou convidá-los a subscreverem o nosso canal do YouTube, também a seguirem a nossa página no Facebook e a atualidade guimaranense ainda em maisguimarães.pt. Hoje, como habitualmente, temos a psicóloga de serviço, Emanuela Lopes, é psicóloga da saúde no Hospital Senhora de Oliveira, em Guimarães. E hoje temos também Sónia Cunha, é psicóloga do INEM, e hoje vamos falar sobre a psicologia em contextos de enorme stress. Olá, Emanuela, boa tarde. Olá, Sónia, também boa tarde e obrigado por estar connosco nesta edição. Emanuela, de que é que vamos falar em particular? Explique um pouco deste contexto, que é este contexto de enorme stress que as pessoas ligadas ao INEM podem vivenciar. Olá, então boa tarde Eliseu, boa tarde Sónia. As pessoas ligadas ao INEM e penso que a população em geral, e esse também é um dos objetivos que tenho a certeza que a doutora Sónia, sendo uma pessoa de referência, que eu tive o prazer de aprender muito sobre, penso em 2014, uma formação que fiz com ela e com alguns colegas no INEM de Psicologia de Crise. Portanto, a doutora Sónia é uma pessoa altamente de referência e que também pode ajudar, e tenho a certeza que vai ajudar as pessoas no geral, com algumas até estratégias, algumas dicas também, como é que as pessoas podem de facto gerir em tempos de crise, que é um tempo que estamos agora, não é? Não estando em confinamento, ainda estamos num período de pandemia. Para além disso, até podemos extrapolar um bocadinho para outras situações que são situações que é de facto a atuação do INEM e a psicologia pré-hospitalar, e esta ligação com a psicologia hospitalar, eu acho também é muito interessante, podemos abordar um bocadinho, mas o grande foco aqui é nós centrarmos nas pessoas, nesta fase que estamos a passar, e eu penso que não podíamos fechar melhor o programa, que hoje é o último programa antes das férias, de facto a abordar este tema, a ajudarmos as pessoas em termos gerais, e de facto estou extremamente contente e agradeço imenso à doutora Sónia por ter aceito o convite e por estar aqui connosco, que vai ser sem dúvida uma mais-valia. As pessoas que são as primeiras que, estando mais próximas dos acontecimentos, podem dar aquele primeiro apoio e ajudar as vítimas numa primeira resposta, que é sempre fundamental para que depois os profissionais possam realizar devidamente o seu trabalho. Uhum. Nesta altura de pandemia, já agora coloco-lhe essa questão: como é que tem vivido este período de pandemia? Como é que está o INEM a viver este período de pandemia, as respostas que tem que dar à população mediante estas circunstâncias diferentes daquelas que estávamos todos habituados? Boa tarde, Sónia. Boa tarde, Eliseu, boa tarde, Emanuela. É um lugar comum, mas não posso deixar de o fazer, agradecer o convite, agradecer a oportunidade de focarmos estes temas nesta fase que vivemos todos. Aliás, este é um dos primeiros aspectos que nós reconhecemos, é que a crise que estamos a viver, a pandemia que estamos a viver, afeta-nos a todos nós, a população, profissionais, e portanto há que dizer que estamos realmente nisto todos juntos. E também esta oportunidade de aumentarmos o conhecimento e potenciarmos as competências da população para enfrentar situações de crise, situações de stress, situações exigentes que todos nós, num momento ou outro na nossa vida, temos que enfrentar. E um primeiro aspecto vai realmente para aí, de que todos somos capazes e todos temos recursos e competências para enfrentar problemas e situações exigentes, tal como a que estamos a viver agora, e realmente nos coloca numa situação, a todos nós, de nos reinventarmos, de nos repensarmos, de nos reajustarmos constantemente à medida que vai evoluindo esta pandemia. Em relação ao INEM, de facto, a crise, a emergência faz parte do nosso dia-a-dia. Eu integro o INEM há 16 anos e, portanto, já passamos por muitos momentos, por muitos desafios,
e este é realmente um especial por todo este contexto, porque realmente somos profissionais e parte da população e pessoas com família, com amigos, integrados em comunidades e, portanto, quando me pergunta como é que está o INEM, desde o primeiro momento, quando se anunciou a chegada da onda, não é? Aquele primeiro momento de que vai chegar e chegou, e portanto tivemos que nos reinventar e repensar como é que vamos gerir, como é que vamos dar melhor resposta à população e internamente nós, como é que nós vamos nos proteger e enfrentar para que possamos dar melhor resposta à população, e esse é sempre o nosso lema, a pessoa ser o centro da equação. E portanto com esta lógica de direcionarmos a nossa resposta para o exterior, para aqueles que necessitam de nós, mas também internamente nos fortalecermos e sermos capazes de nos organizar para estarmos melhor para dar essa resposta. E ao longo desses meses tem sido isso diariamente que temos feito, avaliar sempre cada fase, cada momento, o que é que os números nos revelam, o que é que a população necessita, como é que nós podemos melhor ajustar e organizar constantemente nesse sentido, tanto do ponto de vista da saúde física como obviamente da saúde mental também. E quanto a esses números, quanto a alterações daquilo que era tido como habitual, recorrente, que alterações é que houve neste período da pandemia, do confinamento, no desconfinamento? Que situações é que valerá a pena destacar quanto a alterações àquilo que era normal? Bom, numa fase inicial da pandemia e de estado de emergência e de confinamento, verificamos uma diminuição dos pedidos de ajuda emergentes, do recurso à linha de emergência, ao 112, e do número de saídas dos nossos meios, fruto naturalmente do cumprimento da população das medidas em vigor e das restrições e do confinamento, e de facto nós somos se calhar melhores a cumprir as regras mais rígidas do que propriamente até o desconfinamento, não é? E isso foi cumprido, e de facto de salientar aqui o altruísmo também da população, dos portugueses, que nesta fase responderam de uma forma excepcional e que nos permitiu este primeiro embate da pandemia responder adequadamente e ser uma referência mesmo a nível mundial. E, portanto, aí identificamos uma diminuição dos pedidos de ajuda, do recurso às urgências dos hospitais, portanto, os transportes de emergência diminuíram, e certamente a Emanuela também terá essa percepção no Hospital de Guimarães, de que diminuíram os episódios de urgência. Depois, a partir de abril, meados de abril, e com o anunciar do final do estado de emergência e do progressivo desconfinamento, acompanhamos esta fase com um aumento gradual dos pedidos de ajuda e do aumento de situações de emergência às quais teríamos que dar resposta. E tem vindo a aumentar gradualmente, sendo que agora estamos muito próximos dos números habituais, normais para a época do ano. E mesmo a nível da resposta psicológica, o acompanhamento da curva foi exatamente igual, também diminuiu nesta fase inicial e de confinamento e gradualmente tem vindo a aumentar os pedidos de ajuda também ao nível da emergência na saúde mental. Sónia, mas diminuiu significativamente na altura do confinamento, porque nós sabemos que nas linhas telefónicas, por exemplo, nas nossas linhas que tivemos que dar apoio, e tanto os hospitais, depois a ARS Norte, e vou falar mais localmente que eu tenho mais conhecimento, nessa altura houve um boom muito grande, e depois soubemos que a linha 24, tanto dos colegas da psicologia também que deram apoio, houve uma escalada muito grande nessa altura, portanto, e falou-se muito neste contrabalanço, que foi uma diminuição dos pedidos para o 112 tanto de recorrências e de ocorrências, mas da parte psicológica houve. Para vocês não?
numa fase em março, portanto no início da pandemia em Portugal e de confinamento, verificamos uma diminuição significativa, até meados de abril, até meio de abril, que correspondeu à fase de início de desconfinamento, e em termos de mecanismos psicológicos explica-se pelo facto das pessoas inicialmente mobilizarem os seus recursos e como dizia, cumprirem as regras e saberem o que é que era esperado deles, da população, cumprir, e à medida que isso vai diminuindo e que se vai avaliando o impacto de tudo o que estava a ser vivenciado, começam a surgir os pedidos de ajuda e as situações de crise propriamente dita, de uma maior consciência do impacto que estava a ter efetivamente a pandemia. E, portanto, este início de aumento também corresponde ao surgimento precisamente da linha SNS 24 e outras respostas que foram surgindo também por todo o país. Portanto, corresponde quase em termos de tempo com essa resposta. E, portanto, vem confirmar que, efetivamente, em situações de crise nós mobilizamos ou quando é esperada uma resposta, nós damos essa resposta, mas é preciso acautelar e preparar as fases seguintes, porque é nessa descompressão e na avaliação que as pessoas depois fazem do impacto que têm, que podem surgir os problemas e os pedidos de ajuda. Sim. E agora com os efeitos colaterais já estamos à espera, não é? Que muito provavelmente irá aumentar na nossa área, irá surgir mais alguns problemas. Eliseu, desculpe, mas deixe-me só aproveitar ainda um bocadinho esta linha. Da nossa experiência, portanto, vou falar da parte mais clínica e hospitalar, e mesmo fora. No início nós verificamos um aumento da ansiedade, e eu até falo de uma ansiedade coletiva, acabamos todos por estar um bocado ansiosos e receosos, com um poder de aceitação, aliás já falámos isso num dos programas, muito grande, e foi isso de facto que eu também achei que se verificou, e alguns problemas no sono. Portanto, até de uma forma empírica, e aquilo que tenho falado com alguns colegas no início foi um bocado isso. Depois começaram a vir alguns sintomas mais depressivos, até muito relacionados também com o tédio, o aborrecimento do confinamento e depois do desconfinamento, mas ainda o receio não é? O do sair, o toque em relação às outras pessoas e tal. Isso começou também a emergir. E com vocês, o que é que vocês sentiram mais em termos clínicos ou nos pedidos de ajuda que vos chegou? Ao nível, nós aqui no acompanhamento da pandemia, como dizia, fizemos aqui uma monitorização dos nossos profissionais, também um foco importante na resposta e no apoiar os nossos profissionais a dar resposta a todas as exigências, e por outro lado aquilo que era a percepção das necessidades da população e da nossa resposta à população. E, portanto, se calhar respondo nestas duas linhas que não são dissociadas, mas que têm um foco diferente. No que respeita à população, sentimos desde uma fase inicial, e que é esperado, o medo do desconhecido, o facto de haver pouca informação ou dessa informação ser contraditória, de não se saber muito em termos científicos da forma de contágio, do impacto, dos efeitos secundários, dos tratamentos. Portanto, este desconhecimento causou a ansiedade que referias e bem, associada ao medo, não é? Ao medo do desconhecido, ao medo de algo que não é controlado. Portanto, nós não controlamos, eu não controlo, mas a comunidade científica também não, e isso de facto aumentou os níveis de ansiedade, e muitas das chamadas que recebíamos era nesse sentido, de procurar respostas, de colocarem questões, que de alguma forma pudesse diminuir o nível da ansiedade. Depois, a adaptação em termos de rotinas familiares e mesmo social, não é? Como reajustar os ritmos, as rotinas de pais, filhos, dependentes, não é? Porque temos os descendentes, mas também temos os ascendentes, e muitos familiares também ligavam com preocupação com os pais que estavam sozinhos. Como gerir toda esta questão familiar também foi um desafio, e as chamadas também vinham nesse sentido de pedir ajuda para esta gestão.
Depois, em termos sociais, mais tarde, não numa primeira fase, mas mais tarde também, como fazer o contacto, como se relacionarem, como se aproximarem ou não. Nós somos muito, não é? Sabemos bem de toque, de proximidade e de nos cumprimentarmos e de estarmos mais próximos e, portanto, também este receio, o medo, novamente, de como é que conseguiríamos gerir as relações desta forma mais distanciada. Distanciamento esse que não queria deixar de salientar, aqui um parênteses, que é importante falarmos de distanciamento físico e não distanciamento social, porque um dos aspectos que nos preocupou desde o início é precisamente o impacto que vai ter em termos relacionais e, e na gestão social, porque não procuramos que as pessoas se distanciem socialmente, sim, mas sim formas alternativas de se relacionarem, havendo distanciamento físico, esse sim é uma medida de proteção. E portanto também aqui a psicoeducação foi sempre muito presente da nossa parte em relação aos contactantes, de os ajudar nesta gestão, de corrigir alguns pensamentos, algumas interpretações que estavam erradas sobre tudo o que estava a acontecer e também dotar de ferramentas para poderem melhor se adaptar e gerir todas estas exigências. O sono, como referias e bem, também era um aspecto recorrente, fruto deste stress, da ansiedade e da dificuldade que as pessoas tinham também em desligar e em conseguir repousar porque as rotinas estavam alteradas. Sim. E isso para as crianças é essencial, mas para os adultos também é. Cada um de nós tem o seu ritmo, a sua rotina e o facto de se alterarem em termos laborais, em termos das dinâmicas da casa, teve um claro impacto e isso reflete-se imediatamente no padrão de sono e na capacidade de descanso. Até, por exemplo, as pessoas que estavam habituadas a ter atividade física e que deixam de o fazer, um exemplo, que deixam de o fazer, naturalmente isso vai ter impacto no padrão de sono e é importante depois o aconselhamento e ajudar nessa gestão. Por isso também identificamos esses aspectos numa fase inicial. Ultimamente, sim, também reconhecemos a referência a sintomas mais relacionados com o humor depressivo, que têm a ver com as preocupações, não é? Com o desemprego, com o impacto financeiro de tudo o que estamos a viver, da forma como se vai desconfinar e voltar a uma normalidade que é diferente da que tínhamos antes, não é? Portanto, tudo isso aumenta de facto a preocupação, o medo do que virá a seguir e um maior humor depressivo. Isto em relação à população. Em relação aos nossos profissionais, aos profissionais de emergência, que julgo que seja transversal também aos profissionais de saúde, não estavam imunes a tudo isto que estivemos a falar, porque tinham efetivamente também os desafios nas suas casas e o seu plano de contingência doméstico, não é? Mas também associado a questões de medo de contágio, estando mais expostos naturalmente, muito recorrente, as medidas de biossegurança, que sendo reforçadas e que obrigando a uma maior consciencialização dos atos e que deixam de ser automáticos e que são repetidos de forma consciente e, portanto, toda essa atenção que acaba por ser exaustiva, né? Acaba por causar cansaço, são fatores acrescidos àquilo que é da população em geral. Acrescendo aqui também, embora na população também exista, a questão da estigmatização. O facto de serem profissionais de saúde, estarem mais expostos, também socialmente serem identificados como tal. Mas isso também na população existe, que são as situações dos positivos, não é? Dos que contraíram a doença, ou dos que tiveram suspeitos ou contacto com positivos, também de estarem mais expostos a esse tipo de julgamento, no fundo, por parte da comunidade. Sónia, há números relativamente aos profissionais do INEM que foram infectados com o Covid-19? Sim. Nós tivemos internos 13 casos a nível nacional,
e depois tivemos mais 6 casos de profissionais que são prestadores de serviço, mas não são do quadro do INEM. Portanto, 19, contando também com estes nossos colegas prestadores de serviços, 19 a nível nacional, que consideramos que não foi um número muito significativo, embora desde uma fase inicial, como disse, o nosso foco também foi direcionado para os profissionais e para a minimização da exposição. Foram desenvolvidas equipas, aliás, já estavam criadas, mas ficaram com esta função também de fazer a monitorização dos profissionais. Portanto, quando havia contactos com casos positivos, se fosse em contexto laboral ou também pessoal, eram todos contactados pelas equipas de controle, da Comissão de Controle de Infecção, para avaliar identificação de sintomas, necessidade de realização de teste e também em termos emocionais, como estavam a lidar com essa situação. E desse modo, referenciados à equipa de psicólogos, que também foi criada uma equipa com um número de elementos fixo para dar resposta a essa avaliação e, em caso de necessidade, a intervenção. Portanto, a monitorização foi feita desde uma fase inicial, atendendo às necessidades físicas, mas também psicológicas dos nossos profissionais. Emanuela, ia perguntar-lhe há pouco, estando já no ativo e presencialmente no Hospital de Guimarães, se nas consultas que tem tido, relativamente ao medo que as pessoas sentiam e por isso não recorriam aos serviços de saúde, aos hospitais, que justificação é que elas agora dão para esse não recorrer aos serviços de saúde nessa altura? Já falam disso abertamente com a Emanuela? Já lhe dizem, eu não vinha ao hospital mais cedo porque definitivamente tinha medo de cá vir? Falam assim? E ainda temos, ainda há pessoas que tentam e pedem até consultas por telefone, manter a teleconsulta até de várias especialidades médicas, e há pessoas a dizer, o médico disse-me que eu tenho mesmo que ir, e como é que eu vou fazer porque ainda não estou preparada para ir ao hospital? Portanto, nós ainda ouvimos isso, a recorrência à urgência sim, e à consulta externa também, portanto as pessoas ainda falam assim. Menos, acho que não é tanto como ouvíamos antes, isto também em relação ao desconfinamento em termos gerais. Havia pessoas que não saíam para quase nada e agora já conseguem sair e já conseguem acalmar em alguns comportamentos, se bem, e Sónia, não sei se tens muito esta noção, mas em termos clínicos, claro, verifica-se um bocadinho os dois comportamentos. Nós temos pessoas completamente imprudentes e com alguma, se calhar, irresponsabilidade, se calhar podia até dizer isso, em termos sociais relativos às medidas de proteção sugeridas pelas autoridades de saúde, pessoas que não estão minimamente preocupadas consigo e também com o outro em relação a isso, e depois temos pessoas com o excesso de medo e que de facto o medo controla o seu comportamento, e neste momento temos muitas pessoas em consulta também por isso, portanto às vezes é 8 e 80. E é difícil gerir, e então em pessoas ansiosas e pessoas que já tinham até alguns problemas relacionados com a perturbação obsessiva ou compulsiva, ainda mais se verificou isso, as questões da limpeza, da verificação ainda um bocadinho mais, mas de facto nota-se um bocadinho esta disparidade. Não sei se também tens um bocadinho essa noção em termos de realidade clínica. Sim, claramente, de acordo. Até porque o equilíbrio é sempre algo difícil de conseguir, não é? E porque temos emoções e somos racionais, o equilibrar esses mecanismos não é fácil, e portanto as pessoas conseguirem controlar o seu medo e as suas emoções e ao mesmo tempo ser capazes de ser racionais e perceber se é adequado ou não esse comportamento ou essa reação, é complexo. E depois vem também um pouco colocar a descoberto alguns padrões que já existem, não é?
naturalmente quem tiver um padrão de maior preocupação, mais exigente, terá tendência a ficar mais ansioso e a adotar comportamentos mais obsessivos de limpeza e de repetição neste contexto, não é? Tem a ver também já com a base, naturalmente, é inevitável. Mas é algo que também nos questionamos, e para o futuro, para além do impacto social, que naturalmente preocupa, são estas questões na saúde mental, dos mecanismos e do funcionamento das pessoas, e até que ponto é que causa sofrimento estes padrões mais obsessivos e mais compulsivos, e como é que as pessoas vão ser capazes de gerir este padrão de exigência, não é? Este período de verão traz certamente algumas alterações nas solicitações do INEM. Há situações das quais até falávamos um pouco antes de iniciarmos este programa. Há situações, por exemplo, relacionadas com a água, e que têm aumentado o número de pedidos de auxílio ao INEM durante este período, sobretudo porque as pessoas estão mais em casa, nas piscinas, nesses locais que envolvem água. É necessário que tenham um pouco mais de cuidado nesta altura, que estejam mais alertas do que é habitual. Sem dúvida, aproveitar também para reforçar e para apelar aos cuidados. Esta época é típico o aumento de casos relacionados com os afogamentos. Este ano temos de facto tido mais casos em piscinas, e eventualmente tem a ver com essa opção das pessoas ficarem mais em residências, em espaços mais privados, e temos tido vários casos, nomeadamente que envolvem crianças, e que naturalmente não é por incúria ou consciente por parte dos adultos que estas situações acontecem, mas de facto é tudo muito rápido, e portanto é necessário cautelar e ter muito presente medidas de proteção e de segurança, e de reforçar a vigilância das crianças, porque efetivamente bastam segundos para que situações graves aconteçam, e cause grande impacto nas famílias, nos profissionais, porque são situações difíceis de gerir emocionalmente, e por isso reforçar esta necessidade de vigilância ativa e constante, sem descurar nada que tenha a ver sobretudo com crianças. Há outros cuidados que seja necessário ter nesta altura, noutras áreas, para evitar acidentes neste período de férias? Há mais cuidados que possamos aqui acrescentar? Como todo ano, mas também nesta fase do verão em que há deslocações para férias, para visitas às famílias, é sempre oportuno o reforçar o cumprimento das regras de segurança rodoviária, e nós também, foi um dos aspectos que diminuiu muito no confinamento. Tivemos uma redução drástica da sinistralidade, porque havia pouco movimento, e cada vez mais tem-se aproximado da normalidade e os casos têm aumentado para números normais, e por isso reforçar sempre o cumprimento das regras de segurança na circulação rodoviária. Não tenho presente os números até agora, mas empiricamente a noção que temos é que de facto retomamos aquilo que infelizmente é a normalidade em termos de número de acidentes graves com feridos com gravidade ou mortos, e que em termos também nestes casos o impacto que tem nas famílias, porque são sempre situações inesperadas, não é? Tal como os afogamentos e todos os acidentes que não são fruto de doença continuada, são situações absolutamente inesperadas e que, portanto, é extremamente difícil e exigente para as famílias e conhecidos reagirem a essa perda inesperada e com potencial traumático
para responder, e portanto é sempre oportuno reforçar a necessidade de atendermos às regras de segurança, obviamente em termos rodoviários, mas também nos locais de trabalho, sobretudo quando há presença de máquinas e há risco. Esse tipo de acidentes também aumentou novamente após o confinamento, no desconfinamento, portanto tudo aquilo que representar risco, as medidas de segurança nunca Os são... incêndios, não é? Estamos numa altura também, os incêndios, estava a referir-me que nesta altura... E as pessoas Sim. nesta altura, o que lhes parece? Estarão mais estressadas, mais relaxadas depois do período de confinamento, neste desconfinamento, e isso poderá propiciar o maior número de acidentes, o maior número de incidentes durante este período de verão? As pessoas estão mais focadas também noutras questões e noutras preocupações, não tanto naquilo que é o normal para a época do ano, têm outros focos de preocupação. Mas aquilo que notamos é que as pessoas estão menos tolerantes, estão mais intolerantes, mais reativas, poderíamos falar com níveis de stress aumentado. Isso de facto, em termos emocionais, estão mais instáveis e mais reativas, e com índices de stress superiores. Naturalmente isso vai ter um efeito de diminuição da capacidade de pensar e de funcionar racionalmente. E por isso pode aumentar efetivamente o risco de cometer erros, e isso reflete-se no número de acidentes também. Por isso, a preocupação é efetivamente maior. Não que as pessoas estejam mais preocupadas com isso ou porque estejam focadas que nesta época do ano pode haver acidentes rodoviários ou pode haver afogamentos, não pensam tanto nisso, mas o seu estado emocional pode aumentar o risco disso acontecer. Esperemos que isso de facto não aconteça. Obrigado, Sónia, por este tempo que nos despendeu para falarmos um pouco sobre a saúde mental, em concreto no INEM. Mas eu ainda queria que a doutora Sónia falasse aqui de uma questão. Então esteja à vontade, Emanuel. Porque eu antes de terminar, gostava assim, em termos gerais, acho que há aqui algumas coisas, Sónia, que nós podíamos de facto informar a população, como é que podíamos agir no caso de um incidente, de uma situação crítica, de um acidente, como é que nós podemos agir, quais os primeiros socorros psicológicos, não é? Que não tem que ser necessariamente dado por um psicólogo, isso também é importante falarmos, como o suporte básico de vida, não é? Quase toda a gente deveria, aliás, toda a gente deveria, não é, saber, e estamos a trabalhar, o INEM está a trabalhar muito bem nisso, na formação, não é, nestas competências. E a nível psicológico, o que é que nós podemos, de facto, aqui ajudar a população com algumas estratégias que perante uma situação dessas, como é que nós, portanto, estamos a falar de estratégias básicas, podemos de facto implementar? Sim, é pertinente a questão e de facto aproveitar esta oportunidade para dotar as pessoas também de estratégias para lidar com estas situações inesperadas, quer tenham uma maior proximidade ou não com a situação. Primeiro, em relação às pessoas que vivenciam a situação de uma forma mais direta, transmitir que as reações são esperadas perante uma situação inesperada, algo que não estaríamos preparados ou planear acontecer, e quando surge é normal nós reagirmos e sentirmos e termos reações de stress, aquilo que chamamos de reações agudas de stress, que são os nossos mecanismos de resposta quando não nos preparamos para uma situação e que é exigente. E por isso é de esperar o choro, o desespero, independentemente de ser uma situação que cause morte ou não, é uma situação que é inesperada e que, portanto, estamos a vivenciar e que temos que canalizar as nossas estratégias para a enfrentar. O choro, o desespero, a confusão, a dificuldade em tomar decisões, ou por outro lado, aparentemente mais calma, mas aparentar mais apatia ou menos envolvência, menos capacidade de resposta, portanto cada um tem o seu mecanismo e a sua resposta, mas que dentro de um tempo
delimitado, consideramos que são respostas normais perante situações anormais. E consideramos que 2 a 3 dias após o acontecimento é normal haver esta alteração e que permaneça durante este tempo. Portanto, neste período de tempo não consideramos que é algo patológico ou algo que implique doença mental, mas sim a necessidade da pessoa reagir. Depois, a evolução após este tempo é que precisamos de acautelar, de vigiar, de reavaliar e perceber se a pessoa foi capaz de, após este impacto, de canalizar os seus recursos pessoais e à sua volta, externos, para conseguir responder e adaptar-se à realidade. Isto em termos da pessoa que está a vivenciar uma situação crítica, de crise, fazer esta contextualização de que é esperado que reaja. Depois as pessoas que estão à volta destas pessoas mais diretamente implicadas e que de facto, como a Emanuela dizia e bem, não implica que seja um psicólogo a fazê-lo, os primeiros socorros psicológicos, mas que pode ser feito pelas pessoas que estão à volta, os recursos sociais e familiares, e que podem ajudar as pessoas a potenciarem-se aquilo que nós chamamos de empowerment, de dar poder às pessoas para conseguirem reagir. E o que é importante? É importante proteger, se for situações em que haja estímulos mais traumáticos, mais exigentes, afastar desses contextos. Eu sei que nós temos muita curiosidade mórbida e de ver e de assistir aos salvamentos em situações de acidentes ou de incêndios, de ir ver, mas não é aconselhável. E nós reforçamos sempre a importância de deixarem as equipas trabalhar, que os profissionais fazerem o seu trabalho e as pessoas se afastarem, se protegerem a eles e às pessoas que estão mais diretamente implicadas. Portanto, aqui a proteção é crucial na resposta a uma situação de crise. Depois, e dirigi-las para locais seguros, porque pessoas que estão com reações de stress, mas embora seja esperado e normal, poderão colocar-se em risco e não ter capacidade de tomar decisões que permita proteger e, portanto, é importante que quem está à volta as proteja e vigie os seus comportamentos. Procurar que as pessoas se encontrem com pessoas com os seus recursos, com as pessoas de maior proximidade e com quem se sentem mais seguras, com os familiares mais diretos, com pessoas de proximidade, de amigos, que permitam que as pessoas se sintam mais seguras. Portanto, aqui as palavras de ordem serão sempre a comunicação, claro, falar com as pessoas, permitir que as pessoas falem, a proteção, permitir que as pessoas se sintam protegidas e a confiança, se sintam seguras e que consigam confiar que são capazes de dar resposta à situação, que se sintam capazes e envolvidas nas decisões e capazes de tomar decisões. Depois vigiar os dias a seguir se de facto houver alterações de comportamento importantes, as pessoas modificam muito o seu padrão de comportamento, se não conseguem dormir, se não conseguem alimentar-se, portanto manter as necessidades básicas acauteladas, procurar ajuda profissional. Podem ligar 112, podem recorrer a uma urgência, podem procurar um médico de família, mas é importante procurar resposta se de facto as reações perdurarem ou até se intensificarem após este período. Quanto ao funcionamento do INEM, também será importante falarmos um pouco e as pessoas perceberem como é que funciona o serviço de emergência médica que temos em Portugal. Deixa-me só, antes da doutora Sónia, é tão importante isto, porque muitas vezes, e aliás, provavelmente é por aí que a Sónia vai começar, é quando eu ligo para o 112 quem atende, não é? Não é, Sónia? Sim. E foi uma das coisas que eu acho que é extremamente importante falarmos. Sim, e que grande parte da população não tem noção, não é? Não. De facto, quando em qualquer situação de emergência, seja de saúde, seja em termos de segurança, o número europeu de emergência é o 112. E quando se liga 112, a chamada é atendida numa central de polícia. Portanto, é a polícia que atende. Agora temos 2 centrais em Portugal, a sul e uma a norte.
E são a PSP, a GNR também tem elementos que faz o atendimento destas chamadas na primeira linha, que chegam via 112. Se é detectado que é uma situação relacionada com a saúde, ou que há implicação em termos de saúde, a chamada é transferida para os nossos CODU, para o Centro de Orientação de Doentes Urgentes. Estas centrais, sim, são da responsabilidade do INEM. Nós temos CODUs, Centrais de Orientação de Doentes Urgentes, no Porto, em Coimbra, Lisboa e Faro. E a chamada é atendida pelo operador que está disponível há mais tempo para atender essa chamada, independentemente do ponto do país. Portanto, um pedido de ajuda que chegue de Guimarães pode ser atendida em Lisboa, porque independentemente da localização, importa que seja o mais rápido possível atendida. E, portanto, é por esta lógica de disponibilidade. É feita a triagem por parte do atendimento, quem recebe esta chamada, vão ser colocadas muitas perguntas, aproveitar para também falar sobre isso, porque é algo que naturalmente as pessoas que estão em stress querem resposta e que acham que toda a gente sabe que é ali que é preciso ajuda, estar a perguntar onde é que está e perto de quê e o nome da rua, é difícil, é exigente para quem está a pedir ajuda, mas é essencial. Quanto mais célere é a chamada e quanto mais rapidamente respondem às questões colocadas, mais rapidamente a ajuda vai chegar. E, portanto, os operadores que estão no atendimento têm fluxos rígidos de triagem e, portanto, precisam de colocar aquelas questões para perceber qual o plano de resposta mais adequado. Se é necessário uma ambulância, se é necessário uma ambulância e um carro médico, se é necessário equipa de psicólogos, se não é uma situação de emergência e se pode ser dada a indicação ou aconselhamento ou para as pessoas se dirigirem pelos próprios meios a um serviço de urgência ou não há essa necessidade. Portanto, o plano de resposta depende depois da triagem que é feita e das questões que são colocadas e respondidas. Uma das dificuldades que temos, efetivamente, é a dificuldade que as pessoas têm muitas vezes em colaborar. Por desconhecimento de como é que funciona, porque estão em stress, porque é difícil de ouvir alguém que está do outro lado da linha quando se está numa situação exigente e de ansiedade. E esta é uma das nossas dificuldades, portanto esta oportunidade de explicar também é sempre positiva e bem-vinda por nós, porque de facto a população mais informada e mais colaborante é facilitador para a resposta de urgência e de emergência, e que nós sabemos que em situações de urgência e emergência o tempo é fundamental e todos os segundos contam. E portanto melhorarmos a literacia e a informação da população é muito importante e como dizia a Emanuela, o suporte básico de vida devia ser uma competência básica de todos nós e estamos a lutar por isso, porque também aí o tempo é vital, literalmente, e portanto se nós tivermos uma população que consiga ativar o primeiro elo da cadeia de sobrevivência, teremos mais probabilidade de recuperar vidas. Há ainda muito trabalho a fazer nessa área, um investimento a fazer na educação das pessoas para esses primeiros socorros que possam dar em caso de necessidade. Sim, nós temos já em curso também programas de formação em escolas, já há alguns anos esta parte, mas cada vez mais estruturados e procurar que faça parte dos currículos, faça parte da formação das nossas crianças e jovens. Estamos a investir mais numa idade mais jovem, mas o objetivo será daqui a uns anos que faça parte do programa de aprendizagem das nossas crianças e que seja natural esta competência como outras, mas é um caminho que temos investido e que também tem a ver com mentalidades da sociedade, porque um dos obstáculos que temos à realização de manobras é precisamente a pessoa ter a percepção de que alguém pode estar a morrer e a dificuldade que tem em se ativar para ajudar essa pessoa. E por isso é uma pergunta que fazemos sempre se a pessoa faz manobras de reanimação,
E, portanto, para além da aprendizagem formal, temos aqui mentalidades também que vamos trabalhando ao longo dos anos, sim. E Manuela, quer colocar mais alguma questão? Só queria mesmo, no seguimento que a doutora Sónia tinha dito, eu acho que era só importante, só agora, já agora e aproveitando mesmo a presença, que é, e os psicólogos quando é que são ativados? Porque aquilo que temos mais em termos de população em geral, ligamos o 112, é atendido pela polícia, da parte da saúde passa para o INEM, há o operador, há um médico também responsável, não é? Mas e como é que os psicólogos são ativados e se calhar até falar mesmo há uma unidade móvel, não é? Se calhar só assim um laminé que eu também acho que era importante em termos de conhecimento geral. Sim, o INEM dispõe de equipas de psicólogos para resposta a situações de emergência, que é algo que nós estamos na vanguarda a nível mundial. Temos uma ou outra experiência a nível mundial em que existem psicólogos integrados no pré-hospitalar, mas não de âmbito nacional, e portanto aqui também fazer aqui esta ressalva de que não somos a cauda em todos os Exatamente, salientar o positivo, muito bem. Estamos na vanguarda e de facto desde 2004 o INEM dispõe de psicólogos que têm funções nas próprias centrais, portanto no Centro de Orientação de Doentes Urgentes temos postos com psicólogos para dar resposta às chamadas em que existe implicação e manifestação de reações psicológicas e também no terreno. Temos as unidades móveis de intervenção psicológica de emergência, que são as UMIP, que tal como uma viatura médica é uma viatura ligeira e que transporta o psicólogo e um técnico de emergência. Portanto, é um meio como o outro que pode ser acionado. Temos atualmente uma equipa, uma unidade móvel em cada uma das delegações, portanto temos 4 a nível nacional e destes pontos damos resposta a todo o território nacional. A ativação destas equipas é feita mediante a avaliação da situação por parte dos médicos que estão nas centrais, nos CODUs, e pode ser acionada logo num primeiro momento, que nós chamamos à cabeça, logo quando recebemos o pedido de ajuda e percebemos que é uma situação exigente e complexa e que vai ser necessário a intervenção psicológica, ou pode ser após a chegada dos nossos meios ao local e identificada a necessidade, solicitar às nossas centrais para ativar a equipa. As situações, grande parte das vezes são relacionadas com mortes súbitas, mortes inesperadas, porque são situações que se colocam mais exigentes para as pessoas, não é? Para a população. Mas depois temos também situações de psicopatologia agudizada, em que é necessário promover a colaboração para o transporte ao hospital, situações com risco de suicídio iminente, em que é necessária a negociação para a aceitação de ajuda, também são situações que justificam o acionamento, mas grande parte das situações são situações de acidentes ou mortes traumáticas, em que é necessário a intervenção, e com o lema de que quanto mais precoce é a intervenção, melhor será a recuperação e o prognóstico das pessoas envolvidas, reiterando que de facto as pessoas, e é nas situações de maior exigência que nós revelamos as nossas competências, as nossas capacidades, e o nosso objetivo não é, naturalmente, nestas situações de perda, diminuir ou reduzir o sofrimento das pessoas, a dor, porque está presente, é uma reação e vai continuar a existir, mas sim orientar as pessoas no sentido de serem capazes de lidar com esse sofrimento e com essa dor de uma forma mais equilibrada, mais organizada, mais funcional, sendo capaz de tomar decisões, de se gerir a si própria e o que a envolve. Portanto, o nosso objetivo não é apagar a situação e o sofrimento, mas sim ajudar as pessoas a reagirem melhor e a potenciarem-se na reação a essa situação.
e muitas vezes é também aí que há a ponte entre o pré-hospitalar e o hospitalar, em algumas situações que eventualmente necessitem, não é? Entre a psicologia, falando da psicologia. Certo. Sim, a intervenção em crise faz sentido se houver continuidade e de facto somos grandes defensores do trabalho em rede e articulado, porque só assim faz sentido. E é uma das dificuldades que temos, não é? Depois a gestão e a continuidade e portanto percebemos bem a importância que tem conseguirmos assegurar essa continuidade nos casos em que é necessário que exista, de podermos encaminhar, referenciar as situações e haver esta articulação entre o pré-hospitalar e o contexto hospitalar, porque de facto o pré-hospitalar sem hospitalar não pode funcionar, não é? E quanto melhor funcionar o pré-hospitalar, melhor será Claro. e a resposta hospitalar também. Bem, Portanto, potenciam-se mutuamente e só é possível se funcionar em rede e em continuidade. nem mais. Muito bem, muito obrigado, doutora Sónia Cunha, é psicóloga do INEM, esteve connosco nesta tarde a falar sobre este apoio que é dado quer a profissionais, quer evidentemente a quem sofre algum acidente e a quem presencia isso mesmo. Obrigado pelos seus contributos e pelos esclarecimentos nesta tarde, ficamos de facto a saber um pouco melhor do trabalho que se desenvolve no INEM, também na saúde mental. Muito obrigado. Obrigada, Sónia. Obrigada a vocês e bom trabalho e boas férias. Obrigada, até breve. Obrigada, até breve. E Manuela Lopes, vamos falar também um pouco neste último programa antes de um período de férias e vamos falar sobre esta questão, não é, do stress e destas situações que são mais exigentes e também sobre isso nos enviaram algumas questões durante esta semana, questões que fomos pedindo aos nossos seguidores que nos enviassem durante as semanas em que fomos realizando este programa aqui no Mais Guimarães. Há aqui uma questão que nos é colocada por uma das nossas seguidoras e que diz o seguinte: doutora Emanuela, quando é que devemos ser seguidos no hospital? Portanto, é uma questão genérica que é colocada sobre a saúde mental. Há necessidade de serem seguidas as pessoas no hospital ou há outros serviços a que possam recorrer? Pois, é uma pergunta assim um bocadinho difícil porque a resposta irá ter se calhar duas linhas diferentes. Na teoria, a psicologia hospitalar devia dar resposta às situações agudas, portanto, onde existe doença e numa fase aguda em que temos que intervir e depois referenciar de novo. Para isso havia de haver resposta muitíssimo maior nos cuidados primários de saúde, portanto nos centros de saúde, o que de facto não existe. Nós sabemos que há uma falha e uma falta de psicólogos a funcionar nos centros de saúde e que seriam para as situações mais crónicas, seriam para a atuação na prevenção e de facto seria a primeira linha, por assim dizer. Não havendo, muitas vezes o que acontece é que esses casos são enviados para o hospital, seja referenciados por outras especialidades, aliás no Norte já desde 2008 a 2009 que em termos públicos não há uma referenciação do médico de família para a psicologia de uma forma direta, mas é uma resposta intra-hospitalar, qualquer especialidade poderá pedir o apoio da psicologia. Portanto, a psicologia hospitalar acaba por ser a primeira linha, em termos de resposta, seja de uma situação mais aguda, seja uma situação muitas vezes de uma cronicidade e que as pessoas acabam por estar anos vinculadas também à consulta, o que na teoria não deveria ser assim, até porque leva de facto quase a um colapso, digamos assim, dos serviços, faz com que as consultas, em vez de ter, por exemplo, uma periodicidade que era mais aconselhável, não pode ser, há consultas que são muito espaçadas e o tempo de resposta às vezes também para uma primeira consulta. Portanto, deveria haver respostas e eu penso que tem que ser também uma das grandes apostas do Ministério da Saúde pela contratação dos psicólogos nos centros de saúde,
Nas escolas também é outra vertente, não é? Porque muitas vezes não havendo psicólogos em quantidade suficiente nas escolas também são referenciados depois, lá está, para o hospital, mesmo situações relacionadas com a área escolar, as dificuldades de aprendizagem, os problemas de atenção e concentração na escola, não situações clínicas. Portanto, é difícil responder dizendo não, há situações que são para o centro de saúde, há situações que são para a psicologia escolar, há situações que é do ponto de vista legal e judicial e forense, mas não podemos dizer isso porque não há respostas, não há psicólogos em quantidade suficiente, nos hospitais também não, mas acaba por ser superior e então a referenciação acaba por ser um bocadinho mais por aí. A Emanuela já apontou aqui algumas diferenças entre a psicologia nos centros de saúde e a psicologia hospitalar, mas é uma questão que nos foi colocada também durante esta semana, para o Mais Guimarães. Há algo que possa acrescentar aqui sobre esta diferença entre o serviço que é prestado ao nível dos centros de saúde e no hospital? É como digo, no hospital, a psicologia hospitalar deveria incidir mais na doença, e seja a doença mental como a doença física, daí que se fala de psicologia clínica e da saúde. Porque a psicologia clínica referencia-se àquilo que é a saúde mental, a doença mental, estamos a falar das depressões, estamos a falar das ansiedades, e depois a saúde física, estamos a falar, por exemplo, do doente que foi internado para uma cirurgia e está no internamento prolongado porque teve algumas complicações, estamos a falar de uma diabetes que descompensa porque o doente recusa-se a alimentar. Portanto, a saúde física e relacionada com a parte mais desta componente e depois a saúde mental. E é por isso que então, e mesmo a ordem dos psicólogos, diferencia em termos de especialidade a psicologia clínica e da saúde. Isto em termos teóricos deveria ser assim, mas não é, mas em termos teóricos deveria ser assim, então a diferença é essa. A psicologia nos cuidados primários, portanto nos centros de saúde, atua também noutra básica, da prevenção, é na questão desta a promoção de comportamentos saudáveis, na questão do deixar de fumar, na questão da própria diabetes, é algo que também eu sei e da obesidade, mesmo a nível da DGS, que se tem trabalhado bastante ao nível dos colegas da psicologia, quer dizer, nas doenças que são crónicas e que estão a ser seguidas também no médico de família, nas depressões crónicas, que há muitas também, o colega do centro de saúde poderia fazer esse acompanhamento também. E não podemos esquecer que também há uma área muito importante e que surgiu aqui há alguns anos, é mais recente, mas que e no nosso conselho eu sei que há respostas muito importantes e trabalho muito bom que se está a fazer também dos colegas psicólogos, é na parte comunitária. Nós temos muitos psicólogos a nível municipal, portanto da Câmara, das freguesias e mesmo dos lares e centros de dias também, mais direcionado para a questão dos idosos, mas a psicologia comunitária está a ser uma área também mais emergente e que também estão a dar um bocadinho de apoio muito mais localizado, muito mais próximo a esta questão da proximidade, mesmo com estes agentes como os presidentes de junta, e quer dizer, e consegue-se fazer um trabalho muito mais próximo a esse nível. Portanto, basicamente em termos teóricos é assim, às vezes não há essa diferenciação porque não há essa resposta, mas será basicamente por aí. E Manuela, antes de lhe desejar boas férias, vou pedir-lhe que deixe aqui alguns conselhos a quem nos vê nesta altura relativamente a este período de férias, em período de pandemia, no qual não nos podemos esquecer que estamos, efetivamente. Eu acho que nós não podemos descurar todas as medidas que as autoridades de saúde de facto nos recomendam. Ainda estamos num período muito incerto, é quase uma atualização diária daquilo que sai em termos de decisão de poder local. Repare que estamos numa fase a entrar o agosto, que vêm os nossos imigrantes, que querem vir muitos aqui à terra, que querem vir ver os seus familiares. Ainda ontem li uma notícia que o presidente, o Emmanuel Macron, depois tinha uma reunião com o seu ministro da Defesa e estavam a ponderar fechar as fronteiras com a Espanha devido ao número que tem também disparado de Covid aqui na Espanha. Não sei se isso vai acontecer ou não, mas sei que os consulados, sobretudo o consulado francês, têm dito muito aos nossos imigrantes que esta atualização tem que ser uma atualização quase diária. Portanto, eu acho que, e digo isto muitas vezes aos meus doentes e digo muitas vezes isto em termos muito geral, nós não podemos deixar que o medo nos domine, isso fazer com que
não saímos de casa, que não façamos as nossas coisas mais básicas, o trabalho, as compras, alguma caminhada que agora já se pode fazer, umas saídas, mas com muita prudência, de facto acatando ainda as recomendações. Portanto, nem 8 nem 80, de facto é um bocadinho difícil, mas nem 8 nem 80, estando de facto informado, aquilo que temos falado também, informados sobre esta situação, nas fontes fidedignas também, e salientando novamente isso, acho que é extremamente importante. Reforço ainda o que já foi dito pela doutora Sónia, não é? Numa altura em que queremos relaxar, numa altura em que queremos desligar, todo o cuidado é pouco com as crianças, connosco, porque mesmo os afogamentos, não é só com as crianças, é o que ouvimos mais, mas ainda há pouco saiu de uma atriz norte-americana, não é? Que morreu agora também afogada, quer dizer, isso acontece, portanto, se calhar estarmos também muito atentos a isso e às vezes, de facto, aquilo que a doutora Sónia falou, eu achei tão importante. Nós estamos mais reativos, estamos mais sensíveis, com os tais nervos à flor da pele, não é que isso vá fazer com que eu me descontrole perante uma situação, mas muitas vezes faz com que o nosso poder de decisão, os nossos comportamentos, às vezes na condução, às vezes na forma como estamos a fazer qualquer coisa e descuramos outra, não seja tão eficaz. Portanto, o meu apelo fica aqui, é mais nesse sentido. Acho que as pessoas têm que tentar relaxar, acho que as pessoas têm que tentar desligar, mas se o fizerem fora, em relação às crianças, eu costumo dizer que são precisos 50 olhos, portanto todo o cuidado é pouco, mas mesmo em relação a nós, ao distanciamento físico, a toda a questão da lavagem das mãos, vamos continuar a fazer, de facto temos que tentar com que esta situação da pandemia, daquilo que dependa de nós, seja resolvido o mais rápido possível. Boas férias, Emanuela. Obrigado, estou oficialmente, eu posso dizer, agora sim, estou oficialmente de férias, portanto, obrigado e desejo a todos que estejam numa situação como a minha, boas férias, quem continua em trabalho, Eliseu, bom trabalho e continuação de bom trabalho e vemo-nos em setembro. Vamos voltar a ver-nos certamente, a abrir o consultório para continuarmos a falar de saúde mental em tempo de pandemia. Obrigado, Emanuela Lopes, pelos contributos durante estas semanas. Convido-os a subscreverem o nosso canal no YouTube. Já agora podem aproveitar as férias para visualizar as edições do Consultório Aberto, em que falamos sobre inúmeras questões relacionadas com a saúde mental em tempo de pandemia. Convido-os a seguirem-nos também na nossa página no Facebook e a acompanharem a atualidade vimaranense, que vai continuar, mesmo durante as férias, a ser notícia em maisguimarães.pt. Fechamos as portas ao consultório neste sábado e voltaremos em breve. Boas férias.